Romanos capítulo 5, o texto que já foi lido aqui, mas vamos lê-lo novamente. Estaremos falando hoje sobre justificação pela fé. Romanos capítulo 5 diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações, ou em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo, ou pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela sua bondade, pela sua misericórdia, te louvamos pela sua palavra, te louvamos porque os méritos do Filho de Deus nos alcançou. E neste momento, Senhor, nos ajude a expor a sua palavra, que possamos não somente ser ouvintes, mas praticantes de tudo aquilo que nós aprendemos nessa noite. Glorifica o teu nome, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus é justo, meus irmãos. Esta é, sem dúvida nenhuma, uma das maiores verdades da Bíblia. Deus é justo, Deus é reto, Deus é santo. E foi justamente esta verdade, esta afirmação que aterrorizou o coração do monge Martinho Lutero. Quando ele se deparou com a Epístola aos Romanos, e o conceito de justiça apresentado nessa epístola, sem dúvida nenhuma, é aterrorizador. Pensar em um Deus justo, que pune pecadores, entorpecia o coração do monge Martinho Lutero ao ponto de ele pagar altíssimas penitências e ficar de fato entristecido e aterrorizado com essa verdade. Ele mesmo diz em seus escritos que ele não conseguia amar a esse Deus. Quando ele lia a palavra justiça revelada no livro de Romanos, ele diz nos seus manuscritos que ele não conseguia amar esse Deus. Mesmo sendo um monge e tendo uma vida irrepreensível quanto à igreja, quanto à sua fé, quanto à religião, ele se sentia atormentado por essa verdade. Até que um dia, que ele mesmo diz, que Deus teve pena dele. Quando ele leu Romanos capítulo 1, versículo 17, que diz que a justiça de Deus, ela se revela no Evangelho de fé em fé, e o justo, portanto, vive da fé. O coração do Martinho Lutero, neste momento, uma luz, uma centelha da chama da Reforma Protestante passou a brilhar. E ele começou a entender que a justiça na Bíblia, a justiça revelada no livro de Romanos, não se trata apenas de Deus punir pecadores, mas também no ato de Deus, o Deus santo e justo, justificar e inocentar pecadores. Portanto, pode surgir a pergunta: do que se trata essa doutrina de justificação pela fé? A doutrina da justificação pela fé, meus irmãos, ela trata do modo como nós, pecadores, ou todos os pecadores, aqueles que creem, podem ser aceitos por Deus. Como um homem no estado de queda, no estado de pecado, pode se reconciliar e voltar a ter acesso a Deus? Essa doutrina, meus irmãos, observe bem isso, é uma das principais, se não a principal doutrina da Escritura. Lutero vai dizer que essa doutrina ela é a porta de entrada para a compreensão do Evangelho. De modo que um crente que não conhece a doutrina da justificação pela fé, ele ainda não compreendeu o Evangelho de Jesus Cristo. Calvino vai dizer que essa doutrina ela é a dobradiça pelo qual se debruça toda a religião e toda a fé cristã.
Spurgeon vai dizer que essa doutrina foi a chave com a qual Lutero destravou as masmorras da mente humana e trouxe essas mentes de volta cativa à obediência a Cristo e a sua lei. Reverendo Hernandes Dias Lopes vai dizer que essa doutrina ela não é secundária, ela é o âmago do Evangelho. Veja a importância de conhecer a doutrina da justificação pela fé. Mas para que nós possamos entender o texto de Romanos capítulo 5, a partir do primeiro versículo, é importante entender o que Paulo fala antes disso. Se nós lemos o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, do capítulo 4, nós ficaremos de fato aterrorizados, porque o apóstolo Paulo ele começa a descrever a natureza e a condição do homem estando sem Cristo, estando sob pecado. Logo no capítulo 1, se você puder abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 28, o apóstolo Paulo ele vai descrever aí primeiramente a natureza dos gentios. A condição do gentio mesmo depois de receber a revelação geral e de conhecer a Deus pela criação, pela revelação. Vamos ler a partir do versículo 28 do capítulo 1. Veja o que Paulo diz acerca dos gentios. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Portanto, no capítulo 1, o apóstolo Paulo começa a demonstrar a perdição dos gentios. Ou seja, eles receberam uma revelação de Deus também, a revelação geral através da natureza. E mesmo assim, de vez adorarem ao Criador, eles se encurvaram em adoração à criatura. A partir do capítulo 2, o apóstolo Paulo então começa a descrever a condição dos judeus, que mesmo tendo recebido a lei de Deus e terem sido privilegiados por serem parte dessa aliança, ainda assim foram desobedientes. Leia do capítulo 2 comigo, a partir do versículo 17 ao 24. Onde o apóstolo Paulo ele começa a descrever que os judeus não tinham o direito sequer de censurar os gentios por serem desobedientes, porque eles, mesmo tendo a lei de Deus, ainda assim continuavam na desobediência. Diz assim: se porém tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram nas trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensinas ao trem e não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar e furtas, dizes que não se deve cometer adultério e o cometes, abominas os ídolos e lhes roubas os templos, tu que te glorias na lei e desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Portanto, o apóstolo Paulo aqui descreve que tanto os gentios quanto os judeus estão escravos e sob o pecado. E aí gera um grande problema. O apóstolo Paulo, ele é aquele tipo de pessoa que quando vai conversar com a gente, ele já deve ter conversado com pessoas assim, que fala assim, eu tenho duas notícias para te contar. Uma notícia boa e uma notícia ruim. Eu particularmente sempre prefiro ouvir a notícia ruim primeiro, né? E depois que a gente ouve a notícia boa, sobrepõe a notícia ruim. O apóstolo Paulo é do meu time, ele começa contando a notícia ruim. Ele demonstra que todos estão sob o pecado. E todos estão escravos da maldição e do juízo de serem desobedientes a Deus. E o que nós concluímos com isso? Romanos capítulo 3, versículo 9, a partir do versículo 9. Veja a conclusão do apóstolo Paulo. Ele diz: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano, veneno de víbora está sobre os seus lábios. A boca
está sobre os seus lábios, a boca eles têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos a destruição e miséria, desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Diante dessa notícia, que coração que não fica aterrorizado? Que coração não fica atemorizado? Como o homem nesse estado pode ser aceito por Deus? Mas, a partir do capítulo 3, o versículo 21, veja o que o apóstolo Paulo diz. Mas agora, inclusive o texto foi lido aqui já, sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Aí você fica perguntando, mas irmão Bruno, que justiça é essa? Qual é a natureza dessa justiça? Do que o apóstolo Paulo está falando? Para que nós possamos entender a natureza dessa justiça, dessa doutrina, é importante entender, irmãos, que a doutrina da justificação, ela difere da santificação. A santificação é um processo, ou seja, quando o crente se converte, ele recebe a graça e Deus paulatinamente vai transformando o seu coração, tornando este crente a imagem de Cristo. A justificação não é um processo, ela é um ato. E ela não acontece dentro de nós. A justificação, ela acontece no tribunal de Deus. Na verdade, a justificação ela já aconteceu no conselho eterno, onde Deus, pela sua própria vontade, decidiu justificar aqueles que eram objetos da sua graça, ou seja, os eleitos. Portanto, a justificação ela não é um processo, e ela também é um ato único e irreversível. Ou seja, se uma vez o crente foi justificado, ele não vai ser justificado mais de uma vez. É somente uma vez. E também irreversível, porque uma vez que o crente foi justificado, ele não pode deixar de ser justificado. Até porque esse ato é um ato soberano e de Deus, não dos méritos do crente. Nós entendemos, portanto, meus irmãos, que a justificação ela é um documento na qual todos aqueles que creem são declarados inocentes diante de Deus. E aqui surge a primeira interrogação. Você acharia um juiz que condena, ou melhor, que inocenta um culpado justo? Eu tenho acompanhado alguns depoimentos da Operação Lava Jato, por certo alguns irmãos também devem acompanhar, e lá nós vemos algumas figuras de um julgamento ou de um depoimento. Vemos a figura da acusação, a figura do réu, a figura da defesa, e tem a figura do juiz. E todos nós, pecadores e maus, ao olharmos para a figura do juiz, o que nós esperamos? Que o juiz seja justo. Que diante de provas incontestáveis, que alguns são submetidos, o juiz faça justiça. Nós não acharíamos, nós sendo pecadores, não acharíamos justo que o juiz inocentasse uma pessoa culpada. Mas foi exatamente isso que Deus fez. Porque nós éramos culpados. Nós estávamos sob a ira de Deus, sob o juízo de Deus. Então, irmão Bruno, como Deus pode continuar sendo justo, justificando culpados? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 4. Paulo dá 3 condições aqui, ou 3 argumentos. O primeiro deles está no versículo 1, onde o apóstolo Paulo diz que a justificação não é procedente do cumprimento da lei. Veja o que diz aí. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que se diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. A lei veio muitos anos depois com Moisés. Na verdade, Abraão foi justificado antes mesmo sequer de ser circuncidado. Deus declarou, pelo fato de Abraão ter crido, ele declarou Abraão inocente. Mais adiante, o apóstolo Paulo vai dizer que a justificação ela não tem auxílio humano. Veja o versículo 4. Olha que coisa interessante, irmãos. É motivo de nós agradecermos a Deus. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Veja o exemplo que Paulo dá aqui, o exemplo de um trabalhador. É basicamente você não trabalhar o mês todo e chegar diante do seu patrão no fim do mês e falar, me dá o salário. E ele assim ainda te pagar. Foi exatamente o que Deus fez conosco. Não teve
nenhum auxílio humano, nenhuma participação humana. E você pode estar perguntando, mas irmão Bruno, como então eu recebo a justiça de Deus? O que eu faço para receber a justiça de Deus? A resposta de Paulo é: nada. Porque a justiça de Deus é recebida gratuitamente. Até mesmo a fé, que é a causa instrumental da justificação, é dom gratuito de Deus. Nós recebemos gratuitamente. Mas olha que coisa interessante, ele conclui citando as palavras de Davi. E aqui que o meu coração salta do peito, irmãos. Quando ele diz assim: e é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurado aquele cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. A resposta para a pergunta, como Deus continua sendo justo, justificando pecadores, está aqui. Ou seja, por causa da imputação. O que é imputação? A palavra no grego para imputação aqui conota a ideia de colocar na conta de outra pessoa. Em última instância, parafraseando, Deus não justifica pecadores, Deus justifica inocentes, porque foi colocada na nossa conta daqueles que creem a justiça e os méritos do Filho de Deus. Quando nós cremos em Cristo, o Martinho Lutero vai dizer que isso é a troca dupla, né? A justiça de Cristo é imputada no crente e o pecado do crente foi condenado em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Para que você possa entender o que eu estou querendo dizer, deixe-me fazer uma pergunta para você. Você entende pela Bíblia, pela teologia cristã, que você é um pecador por causa de Adão? Você vai dizer, sim. E eu vou perguntar para você, mas por que você é pecador em Adão, quando na verdade você não estava no Éden? Quando não foi você que pegou o fruto do conhecimento do bem e do mal? Não foi você que comeu desse fruto? Por que então que você e eu, todos os descendentes de Adão, nos tornamos pecadores? Por causa da imputação. Ou seja, Deus imputou a condenação do pecado de Adão em todos os seus descendentes. É por isso que o apóstolo Paulo, a partir do capítulo 5, ele vai começar a fazer a comparação entre Adão e Cristo, que por causa da queda de um, veio a ofensa a todos os seus descendentes. E agora, por causa da justiça de um justo, um substituto perfeito, nosso fiador, para aqueles que creem, também de igual modo recebem gratuitamente, por imputação, a justiça e os méritos do Filho de Deus. Foi gratuitamente. Deus colocou isso na sua conta. Qual é a causa meritória, portanto, da justificação? A morte de Cristo. Cristo no Getsêmani, meus irmãos, ele compareceu perante o tribunal de Deus. Ele recebeu a culpa de todos os nossos pecados. Ele bebeu o cálice da ira de Deus. Todos que estavam sob a condenação estavam sob a ira de Deus. Você pode imaginar isso? Você pode imaginar, nem todas as armas bélicas do mundo apontadas para você pode se comparar com a fúria e a cólera de um Deus santo e justo. Mas quando Cristo compareceu ante o tribunal de Deus na sua crucificação, ele recebeu a paga de todos os nossos pecados. Essa é a causa meritória, a morte de Cristo. E a causa instrumental, a fé. Nós entendemos pela declaração de Davi aqui, irmãos, que a causa primária da justificação não é a nossa fé. A fé é a causa instrumental. Ninguém é salvo por causa da fé. Nós somos salvos por meio da fé. A causa primária da justificação, e glória a Deus por isso, é a vontade soberana de Deus. Deus quis te salvar. Deus quis te justificar. Deus quis tornar você inocente, sendo você culpado. Deus quis tomar sobre o seu filho a sua culpa, para que o nome dele unicamente seja glorificado. E quais são as implicações da justificação, meus irmãos? Está no capítulo 5, versículo 1. O apóstolo Paulo vai dizer: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Essa paz aqui, irmãos, não pode ser entendida como um sentimento, no sentido de estou em paz. Porque você pode encontrar uma pessoa
que é um bom pai, que tem um bom emprego, tem uma boa vaga na faculdade, que está em paz. Mas ela pode estar em inimizade com Deus. A paz que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que é o desdobramento do justificado, ele está dizendo no sentido, é um estado. Ou seja, nós cremos e nós nos tornamos amigos de Deus. Outrora nós estávamos sob alvo da sua ira, e agora nós temos paz com Deus. Paulo continua dizendo, olha isso, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. Não era isso que Martinho Lutero contrapunha à Igreja Católica? A doutrina do sacerdócio universal, que antigamente eles acreditavam que somente o sacerdote podia ter acesso a Deus, somente o padre ou o papa podia ser mediador entre os homens, mas Lutero pregava que todos os crentes justificados pela fé, somente pela fé, podiam ter acesso a Deus, porque outrora nós éramos inimigos, outrora nós éramos adversários de Deus, nós não tínhamos o favor divino, mas agora, por causa dos méritos do Filho de Deus, Deus nos olha com favor, de modo que nós podemos ter acesso a Ele gratuitamente. Nós não precisamos da intervenção de um líder espiritual, nós não precisamos de uma cobertura espiritual, nós não precisamos de um pregador, nós não precisamos de um orador, não precisamos de um representante, a não ser o que Cristo fez na cruz. Nós temos acesso gratuitamente, temos paz com Deus e segurança na nossa salvação. Os irmãos já devem ter ouvido a expressão propiciação, que aparecia muito no Antigo Testamento, né? A Arca da Aliança, ela tinha o conhecido propiciatório em cima, onde ficavam os querubins. O que é propiciação? A palavra propiciação transmite a ideia de tornar propício. Quando Cristo fez propiciação pelos nossos pecados, Cristo nos tornou propício para Deus. O que outrora era desagradável e cheirava mal às narinas de Deus, hoje, por causa dos méritos do Filho de Deus, pelos méritos de Cristo, cheira o bom cheiro e o perfume de Cristo. Somos recebidos por Deus gratuitamente. Mais adiante, meus irmãos, o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 3, e não somente isso, no capítulo 5, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Veja isso. Porque a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. O segundo desdobramento é esperança. Para aquele que é justificado em Cristo, ele tem esperança. A justificação, ela é o atestado, olha aqui para mim, é o atestado de que nós estaremos para sempre com Cristo. É a nossa esperança, é a nossa âncora, é a certeza na eternidade. Você pode estar perguntando, mas irmão Bruno, qual é o desdobramento dessa doutrina para a minha vida hoje? Para o meu cotidiano? Veja o que o apóstolo Paulo diz. Ele diz que as tribulações, ele diz não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, ou seja, a doutrina da justificação também nos traz paz em meio às intempéries. Porque o apóstolo Paulo argumenta aqui que as tribulações elas vão preparar o justificado para estar com Cristo. Ou seja, é um processo de aperfeiçoamento, né? A palavra tribulação transmite a ideia de pressão aqui, de apertar, de ser pressionado. E a tribulação produz perseverança, ou seja, paciência em meio às adversidades. E a paciência produz esperança. Ou seja, a palavra aqui no original dá a ideia de um ouro provado no fogo. Ou seja, Deus está preparando, aperfeiçoando aquele que é justificado. E é isso que o apóstolo vai dizer. Mais adiante, quando ele fala que aqueles que ele justificou, ele também glorificou. Ou seja, a santificação, que é o aperfeiçoamento, é o primeiro passo para a glorificação e estarmos para sempre com o nosso Senhor. Mais adiante, meus irmãos, veja o versículo 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor, o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Outro desdobramento da justificação é experimentar o glorioso amor de Deus. Se os irmãos observarem aí, no versículo 6, o apóstolo Paulo nos chama de fracos. Ainda no versículo 6, ele nos chama de ímpios. No versículo 8, ele nos chama de pecadores.
No versículo 10, ele nos chama de inimigos. Quem amaria alguém com esses predicativos? Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não merecíamos o amor de Deus. O amor de Deus, ele é demonstrado aqui com obras, ou seja, o verdadeiro amor, ele é demonstrado não somente com palavras bonitas. Deus não se debruçou na janela da eternidade e viu o homem indo de mal a pior. Ele mostrou o seu amor com obras, com atitudes. E que atitude é essa? Ele enviou a si próprio na pessoa do seu filho para ser morto, maltratado, vilipendiado, cuspido. Transpassaram o seu lado, os seus pés e as suas mãos, colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça, esbofetearam o nosso mestre, blasfemaram contra o nosso mestre. Isso ele fez porque o seu amor para conosco era, de fato, imensurável. E Paulo conclui, meus irmãos, versículo 11. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Ele vai dizer que um outro desdobramento da justificação pela fé é ter prazer em Deus, se gloriar em Deus. Você tem prazer em Deus? O crente justificado, ele tem prazer em Deus, ele tem prazer nas coisas de Deus, ele tem prazer em vir para um culto solene. Ele tem prazer em ler as Escrituras. Ele tem prazer em orar, ele tem prazer em vir para a escola bíblica dominical, ele tem prazer em amar a Deus e as suas coisas. Ele desfruta, ele goza de Deus, ele goza da presença de Deus e do privilégio que é, por causa de agora justificado, desfrutar das mais copiosas bênçãos de Deus. Portanto, meus irmãos, nós concluímos aqui que a justificação efetivada por Cristo na cruz, ela traz para nós, seus objetos, plena comunhão com o seu Criador, outrora perdida no Éden. Eu gostaria de fazer algumas aplicações aqui para que nós possamos colocar em prática aquilo que nós ouvimos essa noite. A primeira coisa que nós temos que entender, meus irmãos, é que a justificação, para concluir, ela não é gradual, no sentido de que possa existir um crente mais justificado do que outro. O crente mais piedoso entre nós aqui é tão justificado quanto mais fraco. Portanto, eu não sei como está a sua vida espiritual, se você talvez esteja desanimado, cansado, mas eu quero que você entenda uma coisa. O que Cristo fez por você na cruz, Ele fez de uma vez por todas. Você está declarado inocente. Não há nada que você possa fazer, grave isso, que vá aumentar o amor de Deus por você. E não há nada que você deixe de fazer que vai fazer o amor de Deus diminuir. O que Cristo fez na cruz, Ele fez de uma vez por todas. Você está declarado inocente. Com relação à sua piedade, isso diz respeito à sua santidade, é um outro ponto. Mas diante de Cristo, você foi declarado inocente. É o que Calvino chama de justiça forense, né? Ou seja, é uma declaração judicial mesmo. É uma justiça que vem de outro, uma justiça que vem de fora. O segundo ponto. Entenda que a justificação que Cristo efetivou na cruz, ela traz consigo algumas implicações. É o que Paulo vai argumentar a partir do capítulo 6. Ele vai dizer que a justificação produz em nós mortificação dos nossos membros. É impossível que você seja justificado se você não vive uma vida piedosa. Como eu posso saber, irmão Bruno, se eu sou justificado por Deus, se Cristo me deu esse presente ou não? Veja a sua vida espiritual. Você consegue abandonar o pecado? Você vive uma vida de santidade? Se você mentia, você parou de mentir. Se você roubava, você parou de roubar. Se você adulterava, você parou de adulterar. Se você cometia outros inúmeros pecados, você deixou e abandonou esses pecados. Isso é um desdobramento lógico da justificação e teológico também. E o terceiro ponto, o mais nobre de todos. Agradeça a Deus por Ele ter enviado o seu Filho para morrer por alguém tão pecador como eu e como você. Se não há gratidão no nosso coração pelo que Cristo fez por nós, nós de fato ainda não entendemos o Evangelho e de fato ainda não recebemos o presente de Deus de sermos justificados pelos méritos e pela obra de Cristo efetivada na cruz do Calvário. Amém, meus irmãos? Amém. Curva a sua cabeça.
Nosso Deus, nós te louvamos e te engrandecemos, Senhor. São maravilhosas, Senhor, as palavras do apóstolo Paulo descritas em Romanos. De fato, Senhor, a sua justiça nos alcançou. De fato, são os seus méritos e aquilo que o Senhor fez por nós na cruz, ó Deus, que nos dá condição de sermos recebidos e aceitos como filhos de Deus diante da sua presença, Senhor. Nós queremos te agradecer essa noite. Te agradecer pelos cravos nas mãos, pelos cravos nos pés. Te agradecer por ter suportado, meu Deus, a vida humana, todos os dissabores, Senhor, que o Senhor experimentou durante os seus 33 anos aqui na terra, para salvar pecadores como nós. Te glorificamos pelos méritos do Filho de Deus. Te glorificamos, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor nos concedeu de termos acesso à sua presença e de agora, Senhor, termos paz contigo. Te glorificamos, meu Deus, porque ainda que nós éramos pecadores, e o que nós merecíamos era a tua ira, era a punição dos nossos pecados e a tua justiça operada em nós, Senhor, na condenação, o Senhor manifestou a sua justiça em Cristo. Foi Ele, ó Deus, que bebeu o cálice da tua ira. Foi Ele o nosso representante. Foi Ele, meu Deus, quem suportou, meu Deus, a culpa dos nossos pecados e a tua ira, meu Deus. Obrigado, Senhor, pelo que o seu Filho fez por nós. E obrigado por tão grande e precioso presente. Nós te agradecemos e te glorificamos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Deus abençoe os irmãos.